Mas eu sou contra ensinamentos errados. Eu espero que você não fique ofendido. Preste atenção, o sofisma. Mas na cabecinha dele, que ele se equivocou. Mas ele usou de sofisma. Ou porque ele está sendo enganado. O inimigo é astuto, entra na mente da pessoa, escraviza. Eu tenho que explicar muito bem, porque senão ele vai falar coisas que eu sei quando essas pessoas abandonam as escrituras. Só que ele é um daqueles que... ele faz uma confusão danada. Só que ele não aceita isso aqui. Ele está perdido. E você aprender a manusear as escrituras. Ele não se baseia nessa... aqui. Ele é um daqueles que negou o nome de Jesus Cristo. Eu garanto para você que ele é um daqueles que não tem comunhão com os irmãos. Não tem comunhão com os irmãos. Então ele está sozinho. Aí o inimigo toma conta. O inimigo entra na mente dele, trabalha à noite. Mas na cabecinha dele... esse cara sou eu. Bom, meus irmãos, eu já comecei esse vídeo dessa maneira, já para deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo um vídeo resposta, eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para analisar um pensamento racional que seja certo ou errado, porque pensamento, cada um tem o seu, fé, cada um tem a sua fé. Na verdade, eu só quero mesmo fazer esse vídeo, porque como você viu aí, essa pessoa a qual o irmão está se referindo, essa pessoa sou eu, e eu não iria fazer um vídeo aqui somente para dar alguma resposta a ele, mas porque tem alguns irmãos me perguntando por que eu não dei resposta ao irmão, se eu realmente estou conivente com o que o irmão está dizendo, se realmente eu tenho que apoiar o que o irmão está dizendo, e é o contrário do que eu disse, principalmente no comentário que eu fiz no canal desse irmão. Esse irmão, o nome dele é Zaqueu, mas eu fiz o vídeo aqui, separei algumas passagens, principalmente os comentários no qual eu fiz, que ele comentou em cima desses comentários com versículos, com passagens da Escritura. Então é isso, vamos ver o vídeo aqui. E eu peço a você, convido você para estar analisando, junto comigo e com o irmão Zaqueu, a Escritura. É óbvio que nós vamos falar aqui da Escritura, da Bíblia, tá bom? Vamos lá então. Eu quero deixar muito claro que eu não sou contra a pessoa sua, mas eu sou contra ensinamentos errados, eu sou contra argumentos que ferem a palavra de Deus. Bom, eu também já deixei claro que eu não quero briga, eu não tenho nada contra a pessoa do irmão, não tenho nada de nada, ainda que ele fez algumas acusações aí sem me conhecer, mas tudo bem, isso aí, cada um coloca o seu vídeo, faz o seu vídeo como quer. Eu também tenho os meus vídeos que eu faço contra a atitude das pessoas, principalmente quando envolve a Escritura, a Bíblia, e eu também estou aí, exposto aí, a qualquer um a fazer um vídeo contra mim, contra a minha atitude também, contra o meu raciocínio, contra o meu pensamento. Também não tenho nada contra o irmão, com certeza não. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho particularidade assim com você, nada, porque eu sei o sistema que está por detrás. Eu sei o que está por detrás. Preste atenção, o sofisma. O que é sofisma? Sofisma eu já expliquei uma vez para os nossos ouvintes. Sofisma são argumentos que parecem verdadeiro, mas ele tem um fundo falso, ele tem uma mentira. Bom, no caso aqui seria mais uma acusação, que ele está falando, que eu estou usando de sofisma, que eu usei de sofisma, pelo menos no comentário que eu fiz, ou seja, que eu sou um enganador, vamos dizer assim, ou que eu esteja enganado naquilo que eu penso. Então, ele disse aqui sobre o sofisma, mas na verdade, você tem que analisar quem é o enganador aqui, não só aqui, mas como em todos os lugares. Eu digo que aqueles que pregam a palavra que foram ensinados dos homens são, na verdade,
são os paralógicos, né? São aqueles que inventam coisas. Na verdade, quem tem o sofisma são eles, porque eles inventam coisas que não existem. Muitos ainda falam alguma coisa da Escritura, né? Que realmente está escrito, e por cima daquilo ele prega uma outra coisa, mas tem alguns que nem escrito está, eles estão falando, estão abrindo a boca e estão falando. Então eu sempre digo que os enganadores é aqueles que mentem para você. E como você descobre quem está mentindo e quem está falando a verdade? É simples, já que está falando de um livro, que é a Bíblia, é muito fácil. É só você pegar e ver quem está errado, né? E quem está certo. Ele comentou aqui sobre o aprisco, né? Ele perguntou para mim assim: onde está escrito que somos aprisco? Pelo que sei, aprisco é cercado, fechado. E o Messias nos deu liberdade, principalmente de prisões. Onde está escrito que temos que ter comunhão com os irmãos para aprender, para adorar? Hebreus 10, 25 foi um texto que eu citei. Fala da assembleia, não de igreja, mas do evangelho que se aprende mutuamente. Observe os versículos 26 e entenda. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos. É da palavra que fala, irmão. Leia com atenção e fique na paz. Bom, ele comentou aqui em cima, como eu disse, né? Ele comentou em cima de um comentário que eu fiz no canal dele. Eu já fiz outros comentários ali, eu já positivei vídeos dele, eu já elogiei vídeos dele, eu já concordei alguns vídeos que ele fez, né? Mas isso ele não mostrou e não falou para ninguém. Mas ele mostrou ele está em cima desse comentário, ele está fazendo esse vídeo para dizer que eu estou errado naquilo que eu argumentei num comentário que eu postei, um comentário no canal dele, né, num vídeo que ele fez. O vídeo se chama O Meu Povo é Fácil de Ser Enganado, uma coisa assim. Aí ele fez o 1 e fez o 2, que no caso seria o 2, seria para mim, endereçado a mim no caso, né. Então aqui ele falou do meu comentário, né, do que eu comentei, mas ele também colocou aqui um versículo, né, uma passagem. Se você notar, você vai ver que ele colocou uma passagem falando, e ele colocou uma passagem. Bom, eu costumo fazer isso quando eu esqueço alguma passagem que eu quero citar, e eu esqueço, então eu coloco ali para complementar aquilo que eu estou dizendo, ou seja, eu estou completando aquilo que eu estou falando. E ele então usou da mesma maneira, com certeza, porque todos fazem isso, não só aqueles que falam da Bíblia, mas todos que fazem vídeos, né, tanto ateu como crente, como qualquer um, usa ali, né, o que esqueceu para colocar ali. Então ele também fez isso. Ou seja, com isso, ele vai induzir você a acreditar, a ser conivente com ele, né, que ele realmente está certo, porque ele está falando, né, e em cima disso ele está colocando o versículo. Então ele juntou as duas coisas para mostrar para você, ou no caso ali que ele fez o vídeo para mim, ele está mostrando para mim que realmente ele está certo. Mas vamos dar uma olhadinha ali e ver se está batendo mesmo o versículo que ele falou. Ele citou João 10, 16, porque nós estamos falando de aprisco. Aqui são três questões que ele fez o vídeo. Uma é o aprisco, a outra é a congregação, e a outra é comunhão com os irmãos. E eu quero falar dessas três também, como ele comentou. Então vamos ler aqui João 10, 16. Diz assim, ó: tenho ainda outras ovelhas. No caso, quem está dizendo aqui é o Messias, que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las. O condutor aqui realmente é o Messias. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É claro que o Messias está usando aqui, né, está falando alegoricamente, porque na verdade nós somos ovelhas de um pastor, mas
o Messias quando diz de ovelha, porque ovelhas, na época, tinha pastores, até hoje tem pastores que pastoreiam as ovelhas. E as ovelhas, todo mundo sabe que não são inteligentes e são, se não me engano, até ruim de visão, né? Então, precisa certamente de um pastor para pastorear. E aqui, no caso, o Messias colocou nós como ovelhas, porque ele mesmo está dizendo que ele é o condutor dessas ovelhas. Então, se tem ovelhas, tem que ter um pastor. Só lembrando que aqui fala realmente do aprisco, né? Mas hoje eu vou estar falando aqui sobre esse aprisco, embora que muitos irmãos falam ao contrário, mas esse aprisco aqui que você está aqui, que nós lemos aqui em João 10,16, esse aprisco não é do Messias. E eu confirmo e garanto isso para você, e vou confirmar isso para você lendo aqui, né? É lógico. Vamos ouvir mais um pouco. Então vamos lá. Olha aqui, aprisco. O que é aprisco? Aprisco nas escrituras é o curral de ovelhas, é o cercado, não é verdade? E ele está fazendo conta que eu falei que as pessoas saem fora do aprisco. Mas na cabecinha dele, ele acha que Jesus é um senhor cruel. Nosso mestre é um senhor cruel, que deu liberdade. Na verdade, não. O nosso mestre falou que nós somos servo dele, nós somos escravo dele. Bom, ele disse aqui que ele usou a palavra, né, Senhor. Ele disse que o Senhor disse, né, ele afirmou isso. É onde eu disse. Muitos usam do que está escrito, mas muitos falam por falar. Então ele afirmou que o Messias, ou o Criador, disse que nós temos que ser escravo dele. A famosa pergunta aqui, né, que foi, acho que por isso que ele fez o vídeo, a famosa pergunta, e eu vou fazer aqui várias vezes nesse vídeo: onde é que está escrito que nós somos escravos? Nós temos que ser escravos do Messias. Onde é que está escrito isso? Pelo contrário, como eu já falei no começo do vídeo, eu separei algumas passagens, né, da Escritura, já vi o vídeo, já separei aqui partes do vídeo, porque o vídeo, para não ficar extenso, juntando o meu e o dele, vai ficar muito comprido, aí vai ficar chato de ver, né? Então eu já vi o vídeo, já separei aqui umas passagens, por isso está fácil. Então diz aqui, ó, em João 15, João 15, versículo 14, diz assim, ó: vós sois meus amigos e fazeis, se fazeis o que vos mando. Então, o Messias está dizendo que nós somos amigos. Ah, mas é muito pouco, irmão Dil. Vamos ler o versículo 15? Já não vos chamo servos. Isso é o Messias que está falando. Não sou eu, meu irmão. E eu estou falando para você e estou provando aqui na Escritura. Está em João 15, versículo 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu mestre, ou, para que você entenda, o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, novamente ele repete, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Por que ele disse isso? Coloca num lugar aí como funcionário. Eu sou um funcionário. E eu tenho um patrão. Óbvio, se eu sou um funcionário, eu tenho meu patrão. E eu não sei o que o meu patrão vende, eu não sei o que o meu patrão compra, eu não sei o que o meu patrão tem no banco, eu não sei do meu patrão, da vida dele pessoal, na casa dele, eu não sei. Porque eu sou um servo. Eu sou um funcionário. Mas se esse patrão é o meu pai, é diferente. Porque tudo que eu pergunto para o meu pai, eu já sei da vida pessoal dele, que eu moro na mesma casa que ele, trabalho na mesma empresa que ele. Então eu já sei da vida pessoal dele, já sei como ele se porta em casa. Eu sei da conta bancária dele porque eu sou filho. E sendo filho, eu tenho acesso a isso. Então eu já sou chamado. Por isso o Messias disse: não vos chameis servo. Vamos ler de novo? Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso foi o Messias que disse, não fui eu.
Não sou eu que estou dizendo. E nem os meus irmãos aí, os meus amigos. Aí Gálatas 3:26 diz a mesma coisa. Né? A mesma coisa não. Mas diz assim, ó, porque todos sois filhos do Criador, pela fé no Messias. Eu tenho outras passagens aqui também que eu tenho certeza que tem, mas eu separei só duas aqui para que você fique sabendo que eu não sou servo. O servo não conhece nada do pai. Se eu sou filho, eu tenho que conhecer do pai. Não é? Então eu não quero ser servo. E muito menos escravo. Agora, né, cada um tem o seu raciocínio quando lê a palavra. Né? Infelizmente, porque eu sei que o Espírito é um. Você sabe que o Espírito é um. Então o raciocínio tinha que ser também um ou o mesmo. Mas infelizmente não é assim. Vamos ouvir mais um pouco do vídeo. Nós temos que estar no raio de ação ali. Ele mesmo disse, vai aparecer no seu vídeo, falou assim, olha, eu vou trazer mais ovelhas que não são desse aprisco. Trazer mais ovelhas que não são desse aprisco. Que vai se tornar um só rebanho e vai ter um só Senhor. Bom, primeiramente eu quero perguntar ao irmão qual versão que o irmão está lendo. Porque se tratando de Bíblia, eu já procurei aqui em várias versões aqui, lógico que não todas, porque deve ter aí mais de 200 versões, né? Aqui só no Brasil, sei lá. Mas em muitas versões que eu procurei, eu nunca achei aqui, na verdade, como ele diz, e haverá um só rebanho e um só Senhor. Eu não achei essa expressão de um só Senhor. Em todas as versões que eu li, eu vi pastor. Um só pastor. E disse, haverá um só pastor. Eu vou ler isso com você também. Mas diz ali, que eu tenho certeza, e haverá um só rebanho e um só pastor, não um só Senhor. Então, eu não vou contar os erros não que o irmão errou aí, falando que está escrito que não está. Mas depois o irmão vê aí o vídeo, né, os irmãos que querem ver o vídeo, vê quantos erros você errou dizendo que está escrito e realmente não está escrito. Aí fica aí para o irmão dar uma analisada aí, né? Aí, depois ele diz, nós temos que ficar num raio de ação. Ou seja, ele diz que nós temos que ficar nesse raio, nós temos que ficar nesse aprisco. Nós temos que ficar nesse aprisco. O Messias nos colocou dentro desse aprisco, você tem certeza disso? É do aprisco que eu quero te alertar. Já já nós vamos ler. Depois ele disse, né, que as ovelhas que tem que trazer, ainda repetir ainda para ter certeza, que tem que trazer as ovelhas, que o Messias tinha que trazer as ovelhas para dentro desse aprisco. Então ele já confirmou que a gente tem que estar no raio de ação, e ele confirmou também que era para trazer essas ovelhas, né, para dentro desse aprisco. Aí eu te pergunto novamente, essa passagem de João 10, em João 10 ali, principalmente João 10:1 e João 10:16, que é somente essas duas versões que você vai encontrar na versão, principalmente católica, de Jerusalém, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Na versão evangélica você encontra só uma vez, que está em João 10:16. Né? Algumas aí traz João 10:1 também, mas a maioria delas é só uma vez que está escrito. Só duas vezes que está escrito a passagem sobre aprisco. E aí eu te pergunto, está realmente escrito que o Messias foi buscar outras ovelhas e trazer para dentro desse aprisco? É isso, ele está falando que não deve ter aprisco. Quando eu falo aprisco, é o aprisco do nosso Salvador. Ele está nos protegendo. Nós estamos no redil dele. Sabe o que é redil? É a mesma coisa que aprisco. Nós somos servo dele. Bom, então ele afirmou aqui, né, que nós temos que estar nesse aprisco, e nós temos que estar nesse redil. Ele até usou a palavra redil, que é a mesma coisa, curral, redil, aprisco, com certeza é a mesma coisa. É tudo lugar fechado. É tudo lugar que você fica trancado. Agora eu quero ler com você, eu quero que você preste muita atenção, principalmente você, irmão Zaqueu, se realmente
É isso mesmo que está falando essas passagens. Essa passagem, pelo menos, que você citou de João 10. Vamos ler? Eu convido a você a pegar sua Bíblia, ou uma versão aí, uma Bíblia online mesmo, você que está vendo o vídeo. Com certeza você está no computador, já busca aí uma Bíblia online. Eu vou deixar o link também para você já ficar inteirado também, você que não conhece. Muitos ainda não conhecem. Então, vou deixar aí para você ficar inteirado no assunto. Então, vamos começar aqui, ó. Versículo 1 de João 10, onde eu disse que fala sobre o aprisco, né? Uma das vezes que fala sobre o aprisco, e está assim, ó. Em verdade, vos digo, esse é o Messias falando, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos analisar esse primeiro versículo aqui. Quem está dizendo é o Messias. Em verdade, vos digo. E ele começa a dizer. Então ele começa a dizer já da seguinte forma. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele está dizendo daquele que não entra. Se ele está dizendo daquele que não entra, é porque esse está de fora. Correto? A expressão é quem não entra, porque esse alguém que ele está ali citando, né, se referindo a alguém, aquele que não entra, porque esse alguém está do lado de fora. Correto? Pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. No versículo 2 está assim, ó. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha só, um outro detalhe. No versículo 2 também ele mesmo falando, e agora ele está citando ele está se referindo a ele mesmo, está falando dele mesmo, então ele diz, mas quem entra pela porta, ou seja, então também o Messias também estava do lado de fora. Assim como ele citou aquele que não entra pela porta, estava do lado de fora, ele também está citando aqui ele também do lado de fora. Mas, versículo 12, novamente para você entender, meu irmão. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ou seja, ele está entrando. Se ele está entrando, óbvio, ele está do lado de fora. E aí no versículo 3 diz, a este o porteiro abre. Você viu que a porta estava fechada. Para ele entrar, ele teve que estar do lado de fora. Ele estava do lado de fora, então ele teve que chegar e bater. Aí o porteiro abriu. A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz. Se ele entrou, é porque tinha ovelha lá dentro desse aprisco. Olha só, é um aprisco. E o Messias citou alguém que estava do lado de fora, que queria entrar, mas que não era o pastor. Depois ele do lado de fora, no versículo 2, ele está entrando. No versículo 3, o porteiro ouve e abre a porta para ele. E as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz porque as ovelhas estão lá dentro desse aprisco. Olha só. Aí então termina o versículo. E ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Veja só. Ele já tirou as ovelhas de dentro do aprisco. É muito gostosa essa passagem, né? Ele tirou as ovelhas de dentro do aprisco e já levou para pastar. Dentro do aprisco tem pastagem? Não tem. A pastagem está no pasto, fica do lado de fora do aprisco. Então ele entrou, o porteiro abriu a porta porque ele é o pastor verdadeiro. Ele chamou as ovelhas pelo nome, as ovelhas ouviu a voz dele e ele as conduziu, que está escrito. E as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem, ou seja, para a pastagem, para fora do aprisco, para pastar. Versículo 4. Depois de conduzir, olha só, então ele já entrou, estava do lado de fora, entrou no aprisco, o porteiro abriu a porta, ele chamou as ovelhas saiu, ele levou para pastar. No versículo 4 ele diz, depois de conduzir, então ele já conduziu as ovelhas lá fora, lá para fora,
todas as suas ovelhas, está aqui, ó, para fora. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora do aprisco, para fora da maldição do aprisco. Esse aprisco é uma maldição. Tanto é maldição que as pessoas, os intitulados pastores, usam o aprisco para citar que é a igreja. É uma maldição. O Messias veio resgatar as ovelhas de dentro do aprisco. Aí ele diz, no versículo 4, depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Está vendo só, meu irmão? Que é muito simples essa passagem. É só você analisar a Escritura como ela está escrita. E não inventar o que os outros já inventaram já. Quantos já inventaram dessa passagem aqui? Foi como eu disse, alguns irmãos meus que andam na mesma fé, na mesma pisada, e falam dessa passagem, mas citam, eles resumem assim de uma outra forma. Então, né, mas está aí. Essa passagem é dessa forma. Se alguém quiser me desmentir, o vídeo vai estar aí. Por favor, fazem comentários. Por favor, não deixe de comentar. E aí, para ter certeza desse, né, no versículo desse aprisco, ele também cita, como citou lá, João 10, 16, como o irmão Zaqueu mesmo citou, João 10, 16, João 10, 16, falando desse mesmo aprisco. Então vamos ler lá, ó. Versículo 14 aqui, ó. Eu sou o bom pastor. Messias, João 10, versículo 14. É a continuação. Depois você lê João 10 completo, inteiro, que você vai entender. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Versículo 15 de João 10. Como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Um único pastor. Ele é um único pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aí o famoso versículo 16, que o irmão Zaqueu colocou ali como aprisco, né, citando aprisco. Aí ele diz, tenho ainda outras ovelhas. Olha só, tenho ainda outras ovelhas que o quê? Que não são deste aprisco. De qual aprisco ele está falando? Do mesmo aprisco do versículo 1, no qual ele entrou, no mesmo aprisco que ele entrou e tirou as ovelhas para fora desse aprisco, desse maldito aprisco. Aprisco, João 10, aprisco é maldição. Aprisco é condenação. Aprisco é morte. E eu estou confirmando, estou afirmando isso aqui para você. Quando você usa a igreja como aprisco, você está condenado. Porque o Messias tirou as ovelhas para fora e levou, as conduziu com ele. Se você não quer sair para fora do aprisco, você está condenado, meu querido. Você está condenado. Então ele diz, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las. O que ele fez com as primeiras ovelhas? Que ele tirou do aprisco, ele conduziu para fora, para a pastagem. E aqui é a mesma coisa. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Aí muitos dizem que essa passagem aqui ainda é para o final. Não, irmão, isso aí é para o final. Porque o final, no Apocalipse, então o Messias vai reunir todas essas ovelhas, vai levar para o aprisco dele. Irmão, para com isso. Ele está tirando do aprisco. O Messias veio só para tirar do aprisco. E essa condução dele, onde ele conduz, o momento é agora. Ele não vai te conduzir depois, não, meu querido. Depois você já está salvo, depois ele não precisa te conduzir, porque você já passou pela morte e já está salvo. Pensa, raciocina, analisa as Escrituras. Vê que você está sendo enganado dentro da sua igreja, dentro desse maldito aprisco. Isso é uma maldição. O aprisco é maldição. O Messias veio quebrar essa maldição. Mas vamos sair desse, né, de tanto aprisco. Aprisco, ouvinte,
É quando o bom pastor, o pastor, ele cuida das ovelhas. E nas escrituras está cheio. Lembra daquela parábola da ovelha perdida que saiu fora, se perdeu? Bom, vamos para a famosa pergunta? Onde é que está escrito que as 100 ovelhas, uma se perdeu, as 99 ficou no aprisco? Isso aí já está, né, lotado aí de vídeos aí falando sobre isso. Eu vou só ler aqui as passagens, tá, irmão? Não quero aborrecer ninguém que já fez esse vídeo. Só vou ler as passagens aqui para provar para o irmão Zaqueu que não ficaram no aprisco, né? Primeiro ele disse aqui também, né, que está cheio aí de passagem falando sobre aprisco. Você ouviu ele falando que está cheio, né? Eu conheço duas, foi as que eu li, somente as que eu li. Está cheio, então não é na mesma Bíblia. Nós não estamos lendo a mesma Bíblia. Eu sou motorista de caminhão e eu tenho acesso aí, né? Ando para várias cidades e eu aí preciso saber onde o irmão mora, porque eu quero ler junto com essa Bíblia, eu quero essa versão do irmão, porque eu tenho alguma coisa errada. Porque aqui, ó, as duas passagens que tem sobre as 100 ovelhas está em Mateus e em Lucas. Mateus 18, capítulo 18, versículo 12. Diz assim, ó: que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. 100 ovelhas está aí. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha? Na montanha? Não é no aprisco? Para ir buscar aquela que se desgarrou? Mateus 18, 12. Em Lucas 15, versículo 4, capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó: quem de vós que, tendo 100 ovelhas, novamente as 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco? Opa! Não é aprisco, é deserto. Na minha versão, em outras várias versões, é deserto. Não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. Lucas 15, versículo 4. Vamos lá, vamos continuar aqui, ouvindo o vídeo do irmão Zaqueu. Em 1 João, a palavra de Deus diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, isto é, na palavra, a luz é a palavra, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, eu estou na mesma fé, na mesma palavra. Eu tenho que ter comunhão. O que é comunhão? Você ouviu que ele diz ali, primeiramente, que a luz, que a palavra é a luz, ou a luz é a palavra. Vamos para a famosa pergunta de novo? Onde é que está escrito que a palavra é a luz, ou que a luz é a palavra? Eu preciso, irmão, perguntar isso, porque o irmão Zaqueu, como outros intitulados aí, pastores que pregam em cima de um altar e dentro de uma igreja, né, desse maldito aprisco, eles falam que nós temos que seguir a Bíblia. Que se está na Bíblia a gente faz, se não está a gente não faz. Mas por que eles também não fazem? Assim como o irmão Zaqueu, eu te pergunto, onde é que está escrito que a luz é a palavra? Veja que isso daí eu aprendi quando eu comecei a entrar na igreja, quando eu fui os primeiros passos dentro do aprisco da maldição, que é a igreja, eu comecei a aprender isso. Que a palavra é a luz é a palavra, mas até hoje eu não encontrei essa passagem. Pelo contrário, eu separei aqui, novamente, umas passagens aqui para a gente estar lendo. Você vai ver quem é a verdadeira luz. João 1,4 diz assim, ó: nele havia a vida. No Messias, é lógico. E a vida era a luz dos homens. Não está dizendo que é a palavra aqui. Versículo 5 de João 1. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Não a compreenderam. Espera aí, está falando da luz. Quando diz não a compreenderam, usando ali um termo feminino, é porque se trata de luz. E luz é um termo feminino. Não que compreenderam é a palavra, está falando da luz. Em João 3,19 diz: ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem que veio ao mundo? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram má.
Aí eu te pergunto, se a luz é a palavra, as trevas é o quê? Não, meu querido, quando fala da luz que veio ao mundo, está falando do Messias. Em João 9,5 diz, por isso, enquanto estou no mundo, Messias falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Portanto, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. As luzes que eu encontrei na Escritura foram essas. E diz, em Efésios 5, versículo 8 e 9, 8, versículo 8, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Messias. Não é a palavra que é a luz do Messias. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Comportai, a palavra não se comporta. Não tem comportamento a palavra. Então está falando de nós. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Versículo 9. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. A palavra não é bondade, a palavra não é justiça, a palavra não é a verdade. O que ele está querendo dizer aqui é que nós somos desse fruto. Somos nós. Isso da luz. E ele citou João 1, né? Primeira carta de João, no capítulo 1. No versículo 4, olha só. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria esteja completa. Versículo 5. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. O Criador é luz. Aqui diz, não diz a palavra luz. Aqui diz, o Criador é luz. E nele não há treva alguma. Versículo 6. Se dizemos ter comunhão com ele quem? Com o Criador. Mas andamos nas trevas, Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. A verdade é a mesma luz. Se, porém, andamos na luz, não é a palavra, meu querido. Está falando de andar com ele, de andar com o Messias. É luz, é o Messias, é o Criador. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, pronto. Aqui já falou o que eu estou dizendo para você. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue do Messias, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Também já se foi o batismo nas águas. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, a luz. Se reconhecemos os nossos pecados, o Criador é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. A palavra não é luz, meu querido. A palavra não é luz. Eu estou lendo para você, eu estou passando para você, eu não estou usando, eu estou só colocando algumas passagens a mais para a gente concluir a passagem que você está lendo. Tá? Mas eu estou tirando todas as passagens que eu estou lendo, como você disse, se bem que uma hora você disse que eu acredito na Bíblia, outra hora eu descarto a Bíblia, a palavra, não dá para entender muito bem, mas eu estou tirando tudo que você comentou, de todas as passagens que você comentou. E eu só estou usando outras passagens para complementar aquilo que eu estou falando. E eu estou falando e estou provando o que está escrito. Estou passando aqui os capítulos, os livros, os versículos, para não ficar nada para trás. Porque eu não sou o dono da verdade, eu tenho que caçar, eu tenho que procurar. Para que eu ande certo, eu tenho que procurar. E eu não sou o certíssimo, então eu ando errado. Eu sou um pecador, aliás, eu sou um errante, né? Eu erro também na palavra, eu erro nas minhas pisadas, então eu tenho que ir aprendendo. Vamos ouvir aqui mais um pouco do vídeo. O que é comunhão? Comunhão é eu sentar, conversar, ter intimidade, ter as mesmas ideias. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E tem outros textos muito. Nesses comentários, o irmão não, assim, o raciocínio do irmão não é coerente com a palavra. E com isso ele leva as pessoas a serem condescendentes com o que ele está falando. Porque, novamente, eu preciso perguntar novamente. Eu vou até ouvir aqui de novo
todo pecado. E tem outros textos muito. Que ele diz que tem outros textos muito falando sobre a comunhão. Então eu preciso aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que andar correto, porque senão eu vou morrer e vou perder minha salvação. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou seguindo. Mas eu não consegui encontrar ainda que eu tenho que ter comunhão com meu irmão dentro de uma casa fechada, dentro de um salão, dentro de uma maldição, de um aprisco, dentro de uma maldição de uma igreja. Eu não consegui encontrar isso ainda. Então eu preciso que o irmão passe para mim, mas não precisa nem fazer vídeo, se o irmão não quiser, se o irmão quiser fazer, faça. Mas se chegar até a mim as passagens, para que eu possa refletir nelas, já vou ficar muito agradecido. Mas muito agradecido que eu já vou começar a analisar. Mas eu não encontrei até hoje. Então eu preciso que o irmão que viu essas passagens, que tem várias passagens aí sobre comunhão com os irmãos, eu preciso que o irmão me mostre uma, duas, pelo menos aí, né? Pelo menos uma, para que a gente, duas, uma, sei lá, a gente fica inteirado, né? Eu separei aqui, ó, o que diz a palavra comunhão no nosso dicionário português. E diz assim, ó, o significado de comunhão é união na mesma fé. Olha só, para que eu tenha uma fé, eu não preciso usar dessa minha fé dentro de um salão fechado. Não, eu uso da mesma fé que o irmão Caco Rocha. Eu uso da mesma fé que o irmão Eber. Eu uso da mesma fé que o irmão Ronaldo. Eu uso da mesma fé que o irmão Oliveira. Vixe, tem vários aí, né? Se eu ficar citando o nome, depois eu vou esquecer alguns e eu mesmo vou ficar chateado por não falar. Mas são vários e vários e vários aí que eu sigo na mesma fé. E, no entanto, eu nem conheço eles pessoalmente. E é óbvio, é claro que se um dia eu ver eles na rua, se um dia eu for para a cidade deles, assim eu vou muito para a cidade desses irmãos, mas para algum motivo assim de pressa ou alguma coisa, eu não estou indo na casa desses irmãos. Mas o dia que eu encontrar esses irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer é dar um abraço muito apertado nesses irmãos. Esses que eu citei e vários outros aí, né? E eu ainda falo ainda, eu moro aqui em Ribeirão Preto. O dia que alguém vir para cá, para Ribeirão, e me ligar, ô irmão, olha, eu estou aqui em Ribeirão Preto, não precisa duas vezes. Ou ele vai vir para minha casa, ou pelo menos um café ele vai tomar comigo, uma janta, um almoço, mas um abraço eu quero dar nesse irmão, porque eu sigo na mesma fé que ele. E eu não preciso estar reunido com ele num salão. Você está me entendendo, meu irmão? Que a união na mesma fé é uma união na mesma fé, não é na mesma prática. Na mesma fé. Diz também comunhão dos fiéis sacramentos de Eucaristia. Antífona, que são versículos cantados, cantada no momento da comunhão. Vem de novo, figurativo, união no mesmo estado de espírito. Então veja que para que eu esteja no mesmo estado de espírito que dos meus irmãos, eu não preciso ajoelhar junto com ele. Eu não preciso falar em língua junto com ele. Uma mentira. Eu não preciso tomar Santa Ceia junto com ele. Outra mentira. Eu não preciso sentar no banco da mesma igreja que ele. Outra mentira. Eu não preciso disso. Eu tenho que estar simplesmente na mesma união do Espírito. Somente isso. Diz também, estar em comunhão de ideias com o outro. Para que eu esteja na mesma ideia com o outro, eu não preciso estar colado neles. Analisa para você ver um governador. Ele tem que estar na mesma ideia que o presidente, que o prefeito, para que ele consiga fazer as coisas dentro da cidade, consiga tirar do presidente para fazer para a cidade do prefeito. E eles nem moram junto, nem ficam juntos, de vez em quando se encontram. Mas eles têm que estar na mesma concordância, na mesma ideia. Isso é comunhão, é o que está escrito, é o que diz o nosso dicionário. Ah, irmão, mas agora você já apelou para dicionário. Tá bom, vamos voltar para a Escritura. Vamos voltar para a Escritura. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, fiel é o Criador, por quem fosse chamados à comunhão de seu Filho, o Messias, nosso Salvador.
Portanto, aqui não está dizendo que eu tenho que ter comunhão com os irmãos. Eu separei aqui sobre comunhão, pelo menos a nova aliança. Se eu tenho que estar em comunhão com os irmãos, então tem que estar escrito isso. Algum lugar tem que estar escrito isso. Eu separei os versículos para ver se nós encontramos aqui onde está essa passagem. Eu li 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Agora em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 diz: o cálice da bênção que partilhamos não é a comunhão do sangue do Messias? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Messias? Portanto, está falando do corpo do Messias e do sangue do Messias. A comunhão do sangue é a comunhão do corpo. Não tem comunhão dos irmãos. Já no versículo 18 do mesmo 1 Coríntios capítulo 10 diz: considerai Israel segundo a carne, não entrem em comunhão com o altar os que comem as vítimas. Portanto, aqui está falando de comunhão com o altar e não com os irmãos. No versículo 20 do 1 Coríntios, do capítulo 10, diz: não, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não ao Criador. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não fala dos irmãos aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz: a graça do Messias e o amor do Criador e a comunhão do Espírito estejam com todos vós. Paulo finalizando a carta de Coríntios, mas ele diz que a comunhão tem que estar no Espírito, tem que ter a comunhão do Espírito, não do irmão. Se me é possível, pois, alguma consolação no Messias, desculpa, isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se me é possível, pois, alguma consolação no Messias, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, portanto, nada de irmãos, alguma ternura e compaixão. Em primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 3, aí diz: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Aí entrou a comunhão conosco. Mas vamos analisar o texto? Vamos analisar o versículo? Que diz: o que vimos e ouvimos, porque João viu e ouviu. Então, o que ele viu, que foi o Messias e as obras do Messias, né, que a obra é evangelizar, e que as obras que ele viu e as curas que ele viu, as coisas que ele viu do Messias e que ele ouviu da palavra do Messias, ele também anunciou. Porque está escrito: que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Para quê? Para que também vós tenhais comunhão conosco. Qual é essa comunhão? Vamos ver qual é essa comunhão? No mesmo versículo, só estou dando pausa. Vamos continuar o versículo? Para ver qual é a comunhão conosco que João está pedindo para ter? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. A mesma comunhão que João tinha, que era com o Pai e com o Filho. Assim, João estava pedindo para ter comunhão com eles também. A mesma comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Messias, o nosso Salvador. É muito simples, querido. E, no entanto, eu não achei ainda, não encontrei ainda a passagem de comunhão com os irmãos. Vamos lá, tem mais aqui, ó. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dizemos ter comunhão com ele, com o Messias, não está falando do irmão, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andamos na luz, como ele mesmo está na luz, isso é umas passagens que o irmão citou aí. Versículo 7 de 1 João capítulo 1. Se porém andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca um com os outros. Então vamos lá. Se porém andamos na luz, se eu ando na luz, irmãos, aqui, e você anda na mesma luz que eu, que não é a palavra, mas é o Messias, se nós andamos nessa mesma luz, eu já tenho comunhão recíproca com você. Por que eu tenho comunhão recíproca com você? Porque a mesma coisa
a mesma pisada, o mesmo caminho, a mesma fé, a mesma união, o mesmo sentido, as mesmas ideias. Concordância única, a minha e a sua. Portanto, nós temos comunhão um com o outro. Somente isso, meu querido, e mais nada. O que eu consegui encontrar na Escritura sobre comunhão foi isso. Novamente eu peço, se o irmão tiver, os outros irmãos aí tiver alguma coisa a respeito sobre comunhão, por favor, né? Eu quero saber, e vários irmãos também estão querendo saber. Ouvi mais um pouquinho do vídeo. Então, só aqui você já notou que ele se equivocou, mas ele usou de sofisma, talvez, eu não sei se propositalmente, ou porque ele está sendo enganado, porque todo aquele que sai, por exemplo, que sai aqui da palavra, ali fica à mercê do inimigo. O inimigo é astuto, entra na mente da pessoa, escraviza, e a pessoa começa a pregar o que o inimigo quer. Então... Bom, novamente ele usou que eu sou enganado, né? Então, meio que assim, entrando no pessoal já meu, mas tudo bem. Já disse que eu usei de sofisma, que a minha mente é do diabo, e que eu estou analisando a Escritura de uma forma diferente, que não é assim. Pois bem, eu estou analisando como ele analisa, só que um entendimento diferente. Eu estou entendendo do que está escrito, e me perdoe, mas o irmão está explicando o que o irmão aprendeu de homens. Quando eu comentei sobre esquecer o que os homens falou, foi exatamente isso. Apaga o que o irmão aprendeu, o que os irmãos, o que vocês aprenderam de homens, e comece a ler. Eu citei tantas passagens aqui, eu vou falar para você me seguir? É óbvio, é claro que não. Esquece o que eu falei, usa as passagens que eu falei, o raciocínio meu, e usa do seu raciocínio agora. Pega o que eu passei, o que eu estou passando para você e vai ler. Não fica no que eu falo, mas vai ler. Portanto, na verdade, quem está sendo enganado aqui, eu acho que não sou eu. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, outra coisa que ele disse aqui foi a questão da Assembleia da Igreja, que eu comentei em Hebreus 10, 25, que está aqui. Não deixando a nossa congregação. O que é a congregação? É o local onde eu me reúno. A igreja se reúne. A igreja se reúne. Eu tenho que explicar muito bem, porque senão ele vai falar coisas e vai falar que eu estou pregando heresia. Então eu vou dizer, não deixando a nossa congregação, isto é, o lugar onde eu me congrego, onde eu me reúno, como é costume de alguns. A Bíblia está falando que naquela época, a igreja, que era cada um deles, que se reunia, a igreja é o lugar onde eu me congrego, onde eu me reúno. Olha, na verdade, tem um atropelamento aqui, sei lá o que, mas vou parar aqui porque senão fica muito longo, depois eu acabo perdendo o raciocínio. Mas ele diz aqui que a igreja somos nós. Primeiro, que a igreja não somos nós. Eu não posso dizer que a igreja sou eu. Eu não tenho essa razão de dizer que a igreja sou eu, porque eu não sou a igreja. Veja bem que a igreja é o corpo do Messias. E esse corpo envolve os membros. Portanto, eu sou um membro desse corpo, que é a igreja. Você consegue entender? Eu sou um membro desse corpo do Messias, que é a igreja. Portanto, eu não sou a igreja, eu sou um membro desse corpo. Entende? Eu passei aqui, eu separei aqui algumas passagens, uma observação do que eu estou falando, que está aqui em Efésios 5:23, que diz assim, pois o marido é o chefe da mulher, como o Messias é o chefe da igreja, seu corpo. O corpo é do Messias, que é a igreja, da qual ele é o Salvador. Em Colossenses 1:18, é muito interessante isso. Diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Analisa para você ver. Aqui diz que ele é a cabeça. Ele está usando aqui a palavra a cabeça. Ele está usando a palavra no singular, não as cabeças. Portanto, é uma só cabeça do Messias. Ele também está usando aqui a cabeça do corpo.
do corpo, não é dos corpos, é de um corpo só. Por isso que eu estou dizendo. Aí ele diz, da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, não das igrejas. Então ele é a cabeça, uma só. Do corpo, uma só. Da igreja, uma só. Portanto, eu não sou uma igreja só. Eu sou um membro que faz parte desse corpo que é a igreja. Eu já expliquei isso, né? Muita gente ainda continua dizendo, muita gente que vê os vídeos meus mesmo, continua dizendo que nós somos a igreja. Irmãos, nós não somos a igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. É muito simples isso também. Quando eu digo muito simples, dá a impressão que eu quero, né, que soltar, que eu sou, bom, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou uma merda, tá? Eu sou uma merda. Mas é que é simples mesmo para ver, para ler, é simples, né? E que cada dia que passa, realmente, eu pensava que eu sabia, né? Um tempo atrás, quando eu era da igreja, eu pensava que eu sabia. Hoje, cada vez que eu leio, sempre tem alguma coisinha que eu descubro a mais. Então, na verdade, eu sou um merda, eu sou uma porcaria, né? E eu dependo muito de ouvir os irmãos aí nos vídeos para aprender um pouco mais, no que eu leio também, para aprender um pouco mais, sempre, dia a dia. O versículo 24 de Colossenses diz também, agora me alegro no sofrimento suportado por vós, o que falta às tribulações do Messias, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então, você nota que nós somos os membros do corpo da igreja. Quando cita essa palavra igreja, é assim, né? Um tanto que toda vez que fala da igreja, está falando de uma igreja local. Ele cita uma igreja local. Você pode ver que todas as passagens estão citando uma igreja local. Eu sempre digo, né? Coríntios, ou Gálatas, né? Lá em Gálatas. Gálatas era uma cidade de Gálatas, tá? Uma cidade. Nessa cidade não existia todos ali que eram do Messias, que aceitavam o Salvador. Não, a cidade era aqui, era só um pouquinho. Ali uma comunidade que se fez, né? Espalhada ali dentro da cidade, que se fez parte dessa igreja. Então, quando está escrito na Escritura, a igreja de Colossenses, a igreja não sei do que, a igreja não sei do que, é uma igreja só. Ele está especificando uma igreja só, que é a igreja do Messias. A mesma igreja de Gálatas é a mesma igreja de Coríntios. Então, quando Gálatas formou ali uma igreja dentro da cidade, que era grande, ele formou só a comunidade ali pequena, era uma igreja só. Todos que eram do Messias se juntavam somente naquela igreja. Tipo, hoje eu moro em Ribeirão Preto. Só na minha rua aqui deve ter já ligando a outra rua de cima aqui, são 3 igrejas. São 3 igrejas. Né? São 3 apriscos de maldição. E ali o pastor 1 não deixa os membros irem na igreja do pastor 2. E assim o pastor 2 não deixa os membros nem ir na igreja do pastor 3, nem da pastor 1. Mas vem cá, a igreja não é uma só? Mas qual é essa igreja que é do Messias? É aquela que faz a vontade dele. É aquela que lê a palavra e corrigida por você mesmo, não por outros homens, mas corrigida por você mesmo, e entendendo dessa palavra, segue e faz assim, seguindo o Messias. Aí você entra dentro da igreja. Religiosos não entram dentro da igreja. Não tem esse negócio, eu vou na igreja, eu sou salvo, eu sou da igreja do Messias. Não, você não é da igreja do Messias. Você que já escolheu uma igreja para você aqui terrena, você não tem a igreja que é do Messias. Você não tem essa igreja, você já tem a sua igreja aqui na terra. E eu não tenho a minha igreja aqui na terra. Ainda bem, eu não tenho a minha igreja mais aqui na terra. Eu aprendi com alguns irmãos e vou levar isso agora para frente. Quando eu escolho uma igreja aqui na terra, eu perco a minha igreja, da qual eu tenho que fazer parte. Isso é óbvio, isso é correto. Você quer um aprisco? O Messias veio tirar você do aprisco. É mais ou menos assim. Se você quer ficar, fazer o quê? Fique então, né? E aqui, e ele também disse aqui sobre congregação, né? E já aproveitando aqui,
falar da congregação, eu separei aqui algumas passagens sobre a congregação, porque ele diz que a congregação é o lugar onde ele se reúne, onde ele tem que se reunir, né? Congregação, se eu disser que a congregação é realmente uma igreja, então eu vou ter que congregar lá, eu vou ter que reunir lá, porque é uma congregação. Eu separei aqui algumas passagens para você entender que a palavra congregação são reunião, mas de um povo, e não que a igreja é a congregação, que aquela parede é a congregação no lugar, como diz o irmão Zaqueu, é no lugar onde eu me reúno, é no lugar onde eu me reúno. Não existe isso. Eu vou passar aqui as passagens para você, que eu separei sobre congregação, e você analisa por si próprio. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 3, diz assim, ó: porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel. Ora, se veio toda a congregação, porque essa congregação anda, correto? E falaram a Roboão, dizendo, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 21, e Zacarias, filho de Meselamias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Por que tenda da congregação? Porque era uma tenda, né? Era um local onde, naquela época, alguns povos ali se reuniam para discutir sobre Israel, que era um povo só. Israel era um povo só, né? Não era como hoje vários países, mas era um povo só. Então eles usavam para congregar ali nessa tenda. Portanto, ali diz tenda da congregação, tenda do povo, porta da tenda do povo, tenda da congregação. Congregação é o povo. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 4, diz, então disse toda a congregação. Veja bem, que lá nós lemos que a congregação anda. Aqui nós já lemos que a congregação fala. Então disse toda a congregação. Então a congregação não é o lugar. A congregação é pessoas. A congregação que fizesse assim. Joel 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, ou seja, congregai, ajuntai o povo, né? Congregai o povo num lugar, o povo, congregai num lugar, não é vamos lá na congregação, não. Santificai a congregação, o lugar não pode ser santificado. Então está falando do povo, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, juntai as crianças, e os que mamam, saia o noivo à sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então está aí um comentário, eu fiz um comentário aqui, li algumas passagens sobre congregação, para provar que a tal congregação não é o lugar onde se congrega, não. A congregação escolhia um lugar para congregar, não é o lugar que é a congregação. Vamos ouvir mais um pouco do vídeo. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre congregação. Por isso que se você lê o Novo Testamento, você aqui. vê os apóstolos escrevendo assim, a igreja que está na casa de fulano de tal. E a igreja acompanhou o apóstolo até a praia. Era o grupo de pessoas que era a igreja. Eu tenho que explicar direitinho, porque o inimigo entra na mente dessas pessoas e faz elas fazer uma confusão muito grande. Então está dizendo aqui, ó, eu tenho que me congregar. O inimigo entra na mente das pessoas e faz elas fazer uma confusão muito grande. Bom, portanto, aí a gente vai, né, já está, eu creio que você que está vendo o vídeo está analisando também junto comigo sobre né, essa... não vou dizer que ele está com a mente poluída, nem com demônios, não, essas coisas não, como ele falou que eu estou, mas vamos dizer assim, que você está analisando quem está realmente enganado aqui. Se é ele que, nos comentários que ele fez da minha pessoa, ou se eu que comentei no vídeo dele. Vamos ouvir mais um pouquinho. Então está dizendo aqui, ó, eu tenho que me congregar, eu tenho que me congregar, eu tenho que me congregar.
Então eu vou ter que fazer a famosa pergunta, né? Onde é que está escrito isso que eu tenho que me congregar? Como ele disse. Então, como está escrito aqui, eu tenho que me congregar. Essa foi a frase que ele falou, né? Que eu separei aqui um pedacinho. E eu vou deixar o link aí do vídeo, com certeza você vai estar vendo, e eu quero que você veja ele inteiro mesmo, para você analisar junto comigo. Então, eu tenho que, né, perguntar, onde é que está escrito, meu irmão? Onde é que está escrito essa ordenança, esse mandamento, que eu tenho que me congregar? Aonde? Por favor, é mais uma passagem que eu peço para o irmão. Manda para mim. Vamos ouvir mais um Para ter aqui. comunhão, como está lá em João, que eu li para você. Para mim, aprender. E ele aqui, ele fala que aprende mutuamente. Aí eu vou ler o versículo 26, como ele pediu. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Esse aqui ele saiu um pouco fora, né? Aqui está falando da pessoa que conhece a verdade, e depois ele sabe que está errado e ele começa a pecar. A palavra está dizendo que não resta mais sacrifício pelo pecado. Ora, se eu estou pecando porque eu quero, claro que não vai ter mais sacrifício. Bom, ele já fez uma outra bagunça aqui. Se eu estou pecando como eu quero, já não haverá sacrifício. Mas pelo pecado, ou seja, o texto mesmo ele não respondeu, que é o versículo 26. E ele próprio disse que eu já saí fora, mas saí fora do que só li? Só mandei um versículo, não saí fora, eu não falei nada, eu só mandei um versículo, o qual ele leu, que é o versículo 26 de Hebreus 10. Mas vamos analisar aqui um pouquinho e ver quem está mentindo e quem está desmentindo. Como? Nós vamos ver em Hebreus 10. E ele diz também, repetiu aqui, como ele já leu lá em João, que tem que ter comunhão e tudo mais. Não vou ler de novo sobre comunhão, né? Ele só comentou, eu também estou só comentando. Se você não viu, volta um pouquinho o vídeo aí para você ver, ou no vídeo atrás aí para você ver sobre comunhão. O que diz sobre comunhão, o que diz a Escritura sobre comunhão. Que no caso ali, o irmão Zaqueu, ele falou, eu falei e te mostrei como é, como está escrito. Mas aqui, ó, em Hebreus 10, quando ele diz de congregação, eu já li um pouco sobre congregação, o que é a congregação, para realmente chegar aqui no versículo 25. Eu quero ler com você no versículo 22, que diz assim, ó: acheguemo-nos a Ele com o coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado, e o corpo lavado com a água purificadora. Onde devemos chegar aqui? É lógico, você pegar Hebreus 7, 8, 9, 10, você vai ver que existe um sumo sacerdote. E quando chega aqui no capítulo 10, ele está falando realmente desse sumo sacerdote, ou seja, do Messias. Então, cheguemos a ele. Versículo 23, conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança. Esperança aqui é a igreja? Esperança aqui é o aprisco? Esperança aqui é comunhão com os irmãos? Não é. Porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Versículo 24. Aqui, meu irmão, você já tem que começar a analisar para entrar no versículo 25 e depois logo o versículo 26. Você não vai ficar só no versículo 25, né, como o irmão Zaqueu ficou. Né, por isso que eu comecei do versículo 22, para a gente poder entender o que diz o texto e o contexto. Então, você já começa a entrar no raciocínio que diz o versículo 24, 25 e 26, para você poder entender da Escritura, né, e não ser mais conivente com essas pregações aí de papagaios, né, que ouve e fala, ouve e fala, ouve e fala. Não estou acusando o irmão também não estou nem criticando o irmão, estou dizendo que muitos aí ouvem e fala, né, e isso para mim é papagaio. Você tem que tirar da Bíblia, da Escritura, o que realmente está escrito para poder passar. Versículo 24 diz então: olhemos uns pelos outros. Olhemos pelos outros, para estímulo à caridade e às boas obras.
Ou seja, o narrador está dizendo aqui, olhemos uns pelos outros. Então, naquela época, o narrador está falando, olha, vocês têm que olhar um pelo outro. Vocês têm que olhar um pelo outro. Alguém pergunta para quê? E ele mesmo responde, para estímulo à caridade e às boas obras. Aí entra o versículo 25, que é o famoso dos irmãos aí, né, de todos que protegem a igreja, o aprisco, a maldição. Versículo 25 diz, não abandonemos a nossa congregação. Veja bem, nós temos que trazer lá do 24. O 24 diz para não deixarmos de olhar um pelos outros, né? Pelo menos ali em Hebreus, está dizendo para Hebreus, para não deixar de olhar um pelos outros. Para quê? Para estímulo de caridade e boas obras. Não abandonemos a nossa congregação. O que seria essa congregação? Como é costume de alguns. Não abandonemos, guarda não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos, que é repreensão, repreender um ao outro, né? Mutuamente. Esse mutuamente, eu pus no comentário para ele, mas não que eu passei para você, viu, irmão Zaqueu? Porque eu devo ter misturado ali e colocado, tentando passar o versículo para você, então eu acabei colocando que nós temos a aprender mutuamente. Mas eu tirei daqui, é daqui que eu quis passar. Mas admoestemo-nos, repreendemos mutuamente, ou seja, em todos, mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia, porque o narrador já sabia também que o grande dia chegaria, era o dia da destruição, como aconteceu no ano 70 depois do Messias. O templo já foi perdido, que eles já estavam fora de lá do templo, né, que o Messias tirou eles desse templo, a igreja já não existia, né? Então quando o Messias veio, não existia mais a igreja, ainda não existia a igreja, né? Então existia o templo e as sinagogas. O Messias veio e tirou esse povo de lá de dentro. Então, quando esse grande dia chegar, no ano 70 depois do Messias, esse templo foi destruído. O templo de Salomão, que era o templo de Herodes, acabou. Que já era o templo de Herodes na época, acabou, foi destruído. E depois, no ano 100 e alguma coisinha, depois vocês buscam aí para estar por dentro disso, aí foi onde que houve o ataque fatal assim para Israel, onde muitos foram mortos né, e aqueles que estavam fora daquele aprisco, né, separado do aprisco, não dentro do aprisco, né, com certeza foram salvos. Então esse grande dia que o narrador está dizendo aqui. Aí vamos para o versículo 26. Eu não estou concluindo ainda, meu irmão, nós estamos lendo. Então diz o versículo 26, depois de termos recebido e conhecido a verdade era essa mesma que eles receberam do Messias. E conheceu que o Messias nasceu, que o Messias morreu e que o Messias veio, que o Messias pregou, que o Messias morreu e que o Messias ressuscitou, que era o Salvador. Então a esse povo eles não conheciam, não tinha esse conhecimento ainda. Então por isso que diz aqui no versículo 26, depois de ter recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos, por isso que eu disse para você, guarda lá o versículo 25 que diz, não abandonemos a nossa congregação. Aí ele diz aqui no versículo 26, se abandonarmos o quê? Se abandonar a congregação, é óbvio. Só que essa congregação é a mesma comunidade, é a mesma igreja, é o mesmo corpo. É como eu citei para você sobre Gálatas. Gálatas era uma cidade. Só que dentro dessa cidade havia uma congregação. Dentro dessa cidade havia uma única congregação do Messias. Havia uma única igreja do Messias. Havia um único corpo do Messias. Você está me entendendo? Então aqui, quando diz, no versículo 26, depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos, por que se abandonarmos? Porque alguns entre os irmãos ali estavam abandonando essa congregação, essa união da nova aliança que o Messias trouxe, que eles conheceram que era uma nova aliança, e voltando para o judaísmo, e voltando para as leis de Moisés, para as leis judaicas. As leis onde tinha que sacrificar ainda, onde tinha que expiar os pecados uma vez por ano, entendeu? E o Messias já tinha trazido para eles a verdade.
E o narrador está dizendo aqui, olha, depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos, é exatamente a congregação, mas se abandonar a verdade e o conhecimento que eles tinham já, essa comunidade que não vivia ali junta, era espalhada dentro das cidades, de Gálatas, Coríntios, Efésios. Então, o narrador está dizendo aqui em Hebreus que se essa comunidade, se alguns dali deixassem essa comunidade e voltassem para as leis judaicas. Então ele diz, se a abandonarmos voluntariamente, ou seja, espontaneamente, né, por si próprio, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Por que para expiar este pecado? Ou seja, depois da pessoa ter aprendido, o Messias veio e morreu no madeiro. Ele morreu no madeiro. Então aí a pessoa conheceu a verdade, que ele ressuscitou. Se a pessoa voltar para o judaísmo de novo, então não haveria mais sacrifício, não haveria outro Messias ali, não haveria outra morte para reparar, ou seja, para expiar esse pecado, para reparar esse pecado. Isso é um pecado que o povo cometia, deixava a congregação, deixava a nova aliança, a qual eles tinham feito com o Messias, não através de batismo, viu? Mas através de conversa de palavra. Eles abandonavam essa congregação, essa comunidade, esse povo, né? Esse corpo, essa igreja, e saía de novo para as leis judaicas. Isso aí você pode acompanhar em Timóteo, que 1 Timóteo Paulo fala sobre isso, sobre esse povo das leis, essa separação. Paulo fala para Tito, Paulo ainda fala para Tito, olha, precisamos exortar esse povo. Por quê? Porque o povo estava ouvindo os judeus e voltando para o judaísmo de novo, e voltando para as leis de Moisés de novo. Então ele fala, é preciso alertar esse povo, é preciso fazer os judeus pararem de falar, é preciso fazer ele parar. Depois você pode estar lendo aí Tito também, Tito capítulo 1, que fala isso, sobre isso. Aí vem o versículo 27, leia o capítulo inteiro de Hebreus 10, leia inteiro que você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. 27, só teremos que esperar um juízo, ou seja, depois de lá, né, para expiar esse pecado. Versículo 27, só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Quais eram os rebeldes? Os rebeldes eram aqueles que deixavam a congregação. O rebelde eram aqueles que deixavam o corpo. Os rebeldes eram aqueles que deixavam a igreja. Eram aqueles que deixavam a nova aliança para voltar para a antiga aliança, para a velha aliança. E se tratando em velha, você pode ler em Hebreus 8, Hebreus mesmo 8, no finalzinho de Hebreus, que diz, ora, tudo aquilo que se torna velho, ele está falando da aliança, entre nova aliança e velha aliança. Então ele diz, tudo aquilo que se torna velho já fica esquecido. Então o próprio narrador diz que a velha aliança ia ser esquecida. Aí no 10 ele está alertando a esse povo para que não volte para essa aliança. No versículo 28 diz, se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Então essa era a lei de Moisés. Tanto é que ele destaca aqui a lei de Moisés. Está se destacando a lei de Moisés. Aí você fala, mas então existe a lei de Moisés. Então não era, o povo estava saindo da congregação e voltando para a lei de Moisés. Eu confirmo para você no versículo 29, que diz assim, quanto pior castigo. Veja bem que no versículo 28 ele lembrou da lei de Moisés. Foi só uma lembrança. Então ele confirma no versículo 29 de Hebreus 10. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho do Criador. Ou seja, quem confundir, né? Quem pisar, calcar, pisar, confundir aqui no caso da expressão. Calcar aos pés do Filho do Criador. Profanar o sangue da aliança. Olha só que existiu um sangue, uma nova aliança, em que foi santificado e ultrajado o Espírito, autor da graça. Então você vê, meu querido, que essa congregação, ela existia ali, mas era um povo.
Era um povo. E eles não congregavam no lugar, não tinha congregação. Quando diz no versículo 25, eu vou voltar lá de novo, não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. É por isso, exatamente por isso. Ainda ele fala, mas admoestemos, ou seja, antes de abandonar, vamos falar lá para ele não abandonar. Não abandonar a congregação, mas não que abandone a igreja. Nada a ver, mas nada a ver. Ouvi mais um pouquinho aqui do vídeo e já estou finalizando também para não ficar tão grande. E aí, eu mandei uma resposta para ele, eu acho que ele também não entendeu, né? Porque eu sei quando essas pessoas abandonam as escrituras, porque ele fez questão de Bíblia. Ele falou aqui também. Ele falou sobre a Bíblia, né? Que eu falei sobre o alimento espiritual. Eu falei que o alimento espiritual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. Só que ele é um daqueles que não aceita este livro aqui que foi reunido, as escrituras. Será que ele quer que eu pego o original lá, que cada um... É impossível. Uma hora eu vou fazer um vídeo para você entender. E você aprender a manusear as escrituras. Então veja só que ele citou aqui que se eu quero que ele vá lá buscar o original. Não quero, porque tanto é que nem existe, né, esse original. Na verdade, se existe, está muito bem guardado, realmente. E estão escondendo de nós. Mas o que temos aqui é o que nós temos que ler. E, como eu disse, alguns leem e não interpretam erroneamente, né, erradamente. E outros, como o irmão mesmo, aí citou várias passagens que está escrito, mas não está escrito. Então aí já fica pior ainda, né, já bagunça tudo. Outra coisa que ele disse que vai fazer ali um vídeo para que eu aprenda a manusear a escritura. Né? Cada um, né? E aí ele citou ali, falando, né, ele falou sobre a comida espiritual, que eu disse para ele eu perguntei onde está escrito comida, sobre comida, que a palavra é comida espiritual. Eu vou ter que perguntar, né, onde é que está escrito isso, porque ele falou, mas também não mostrou. Aliás, ele falando, comentando, ele colocou ali uma passagem, um versículo aqui, de João 10:51, e lógico, eu vou ler com você aqui, que diz assim, o versículo 50, este é o pão que desceu do céu. Está falando do Messias e não da palavra. Então a palavra não é espiritual. Para que não morra todo aquele que dele comer. Não falou da palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o Messias está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não está dizendo que é a palavra que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Veja bem quem está usando de sofisma. Quem que está usando de enganação. Quem que está induzindo com versículos, falando e complementando com versículos. Não sou eu. E versículos que não entram, não encaixam. Cadê comida espiritual aqui? Não tem. Eu não vi. Vamos aqui ouvir mais um pouquinho do vídeo. Então, aí ele me fez umas perguntas, falou que eu não respondi, né? Por causa da Bíblia. Agora vamos ver aqui a outra. Aqui, que nós devemos esquecer tudo que os homens nos ensinou. Ora, os homens, nós temos que ser crentes bereanos. Sabe o que é crente bereano? Está lá em Atos 17:11. Eu não tenho que ser crente bereano, não, viu? Tem que ser eu mesmo, pronto. Se a pessoa estiver ensinando, por exemplo, eu aqui, estou ensinando, você tem que ir lá para o texto e ver se é verdade o que eu estou falando. Os crentes bereanos era isso, eles foram considerados nobres. Então os homens que ensinaram, eu aprendi muito com homens, eles ensinando isso tudo, porque precisa ter. A palavra de Deus fala que nós precisamos de pregar o evangelho, ensinar. Nós temos uma responsabilidade muito grande, cada um de nós, inclusive ele. Se ele estiver ensinando heresia, ele vai pagar muito caro, assim como eu também. Estou dizendo só ele. Se eu estiver ensinando heresia aqui,
Mas eu quero dizer o seguinte, que ele não se baseia nessa... Aqui. Bom, aqui ele falou que se eu estiver cometendo heresia, falando heresia, eu estou cometendo um pecado e eu vou pagar muito caro. Quando ele começou a falar dele, eu não cortei não, viu? Isso aqui ele mesmo parou, depois você vê o vídeo lá, ele mesmo parou. Eu também, ele disse, eu também, se eu estiver pregando heresia... Bom, mas aqui ele fala, ele quis comentar sobre o pecado dele, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. E aí ele é um daqueles que negou o nome de Jesus Cristo, né? Ele é um daquele que está negando a palavra porque ele não acredita que isso aqui é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Ele vai escrever aí, ele vai falar para você. E como eu já dei a dica para vocês, esses homens, ele não fala de salvação, não fala de pecado, não fala do juízo vindouro e não fala do inferno, né? Bom, ali ele soltou, eu até anotei aqui, salvação, pecado, juízo vindouro e inferno. Bom, salvação. Para ter a salvação, eu preciso crer, porque senão eu não tenho salvação. Para crer, eu preciso aprender, mas para aprender, eu preciso aprender corretamente, senão vai virar uma bagunça e eu vou perder a salvação. E eu estou tentando fazer isso, né? Estou passando para o irmão, que o irmão está pregando, está falando errado. Sobre o pecado, em João está lá, que se confessarmos todos os nossos pecados, ele é fiel e verdadeiro e justo para nos perdoar todos os pecados. O juízo vindouro que ele está se referindo é o Apocalipse. O Apocalipse já foi. Apocalipse já foi, meu irmão. Apocalipse já acabou, já foi. Assim como Sodoma e Gomorra, o Adão e Eva, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Babel, entendeu? E assim veio, a vinda do Messias, a morte dele, o Apocalipse, tudo já foi. Haverá um fim, mas isso é outra coisa e outra história que não está nas Escrituras. Se tiver, está muito bem colocado, muito bem assim, né? E eu também não entro nesses detalhes, porque o detalhe que eu tenho é que depois da morte eu vou ressuscitar, isso é óbvio, isso é claro, eu já fiz até vídeos sobre isso, mas esperar Apocalipse eu não espero mais, porque já foi. Então o juízo vindouro que ele está citando aqui é isso. Inferno, inferno não existe, meu caro. Inferno não existe. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui também sobre o inferno, né? Não sei quando, mas eu vou estar fazendo. Eu já disse, vários irmãos fizeram vídeo sobre o inferno. Então tá aí, cheio aí tá cheio de inferno na internet para você procurar aí e saber corretamente sobre o inferno. Mas o inferno que a gente pensa que está lá no fogo ardente, isso não existe. Isso não existe. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. E eu garanto para você que ele é um daqueles que não tem comunhão com os irmãos, porque ele mesmo falou que se tiver na Bíblia que tem que ter comunhão, ele vai, mas ele não vai obedecer porque ele não acredita aqui nas Escrituras, na Bíblia. Ele deu uma engasgada aqui, perdoa, irmão, perdão, mas não estou rindo do irmão, mas o irmão deu uma engasgada aqui agora, né? Quando ele diz, primeiro ele diz que ele me garante, né? Que ele garante que eu não tenho comunhão com os irmãos, mas depois ele deu uma engasgada aqui, dizendo que eu falei que não tem que ter comunhão, e eu não disse isso. Eu não vou voltar lá para ler sobre comunhão. Eu digo, veja outro vídeo passado aí sobre que eu falei aqui sobre comunhão, né? E repetindo o que ele mesmo falou sobre comunhão, lendo o que ele mesmo leu, né, sobre comunhão. Aí você vai analisar de você. E essa engasgada aqui que ele deu, né, não foi eu também, foi ele também. Então aqui, ó, veja bem, ó, ele citou lá, né, logo atrás aí, sobre salvação, pecado, juízo vindouro e inferno. Eu vou citar 3 erros, ele citou 4, eu vou citar 3 erros grave do irmão. Tá aqui, ó. O primeiro é que ele garante, né, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sou, sem antes me conhecer. Isso é certo? Diante da Escritura, isso é certo? Né? Ele está garantindo o que eu sou, que eu não sou, ele não me conhece. Segundo, ele me acusa
né, e afirmando que realmente eu sou. Ou seja, ele garantiu, né, eu creio que seja um pecado. E ele me acusou dizendo que eu sou, que eu não tenho comunhão com os irmãos. Ele não sabe da minha vida. Terceiro, ele diz tudo o que eu falei, mas que eu não falei. Então são 3 erros aí, né? Se o irmão quiser lá falar sobre salvação, pecado, juízo e vindouro, pega esses 3 erros que eu citei aí do irmão. Aí você fala a respeito disso. Não sei na sua versão, né? A sua versão eu estou vendo que é diferente da minha. É diferente das várias aí que tem por aí, pelo mundo. Mas vamos ouvir mais um pouquinho aqui do vídeo. Então ele está sozinho, aí o inimigo toma conta. O inimigo entra na mente dele, trabalha noite e dia lá. E muitos deles o inimigo tem trabalhado. Então eu vou ficar por aqui, nesse vídeo, eu sei que ele vai responder. E aí ele está dizendo então que eu estou sozinho, né? Eu vou parar por aqui, né? E mais uma acusação do irmão. Ele está dizendo que eu estou sozinho. Como eu estou sozinho? Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Citei aí outros irmãos. E tem vários irmãos aí que agora sumiu da mente, né? Mas os irmãos que eu mais vejo os vídeos assim são os que eu citei, né? Mas eu estou em comunhão com os irmãos. Eu continuo em comunhão com os irmãos daqui para sempre. Daqui para sempre. Daqui para frente, daqui para sempre. Bom, eu vou terminando por aqui. Eu espero que o irmão Zaqueu entendeu a minha posição, né? Que eu não quis criticá-lo de maneira nenhuma e não quis ofendê-lo também. Se aconteceu tal coisa, o irmão me perdoa, mas não foi, quando eu comecei a fazer o vídeo, não foi o que eu pensei em fazer. E nem nos comentários também. Mas e os outros irmãos aí que analisem, né? Não só o que eu estou dizendo aqui, o que o irmão Zaqueu está dizendo, mas analise toda a escritura quando alguém diz alguma coisa para você. Analise, tá? E que todos ficam aí na paz do nosso Salvador, do Messias. O irmão Zaqueu, fique na paz do nosso Salvador, do nosso Messias.